ir ao dispositivo. É isso. Ok, tem que ser assim. Tem que pôr assim. Tira. Vá, força. Posso? Já não vou. Ora, então, boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. É um prazer ter a casa cheia, principalmente para acompanhar uma obra que está começando agora, mas que vai evoluir bastante mais e vai crescer muito. A Gandaia a Associação Gandaia tem um certo prazer, uma certa força para incentivar aquilo que é produzido aqui na terra, aqui na nossa costa. E o João apareceu aqui, a gente não conhecia o João, não sabia que ele escrevia, mas apareceu aí com uma proposta de apresentar um livro e tal. E a Gandaia, como tem isso faz parte do seu ADN, né? A Gandaia aproveitou isso, claro, não é o primeiro, mas outros virão e já aconteceram bastantes outros antes disso. Portanto, o João, quando nos trouxe aqui esse livro, foi logo acarinhado pela Associação Gandaia, exatamente por causa da iniciativa dele ter. Há uma coisa que também eu gostaria de acrescentar, que é a Associação Gandaia. Isto aqui agora estou dirigido, tem aqui uma série de juventude aqui à minha frente, gente jovem, né? A Associação Gandaia é uma associação que com um cunho cultural assim, bem vincado, e o interesse que nós temos é de divulgar a cultura e promover a cultura dentro da Costa de Caparica. Temos feito uma série de iniciativas por aí, entre os quais a criação de um grupo de teatro, por acaso o João também faz parte dele. Temos um grupo coral, temos sessões de cinema todas as quintas-feiras, temos sessões de cinema aos sábados e às sextas-feiras e... Como é que é? Sextas e sábados, não é? O cinema? Cinema, ao ar livre. Isso é julho e agosto. Nos meses de julho e agosto, projetamos filmes aqui na praça, aqui no mercado, junto ao mercado. Temos uma livraria, uma biblioteca que está em fase de montagem e tal. Uma série de outras atividades por aí. E esta componente, que é a componente, também temos uma editora, que é essa editora, que vai promovendo os livros de alguns autores, e já temos alguns números bastante avançados nesse trabalho. Portanto, o que eu queria dizer é que o João, quando me apareceu por aí, ele mostrou-me este exemplar, deste livro, não sei se conhecem, já viram a capa do livro. E eu dei uma vista de olhos, assim, na primeira passagem, dei uma vista de olhos, assim, muito rural, não é? Fui folheando e fiquei com a sensação de que estava a ler um livro de um autor jovem para um público jovem. Isto foi a sensação que eu tive. Mas depois voltei e fui ler o livro com mais atenção e ao ler esse livro com mais atenção fiquei surpreendido. Porquê? Porque este trabalho aqui, este livro, eu diria que ele está cheio de considerações sobre a maneira de ser da personagem, do Alfredo. Mas o autor, por sua vez, também, com uma escrita fácil e, eu diria, atual,
mergulha também no universo, no seu próprio universo, ou seja, ele acaba fazendo uma certa introspecção das coisas que vão dentro da cabeça dele e aquilo que ele sente. E depois transmite-as, mas transmite-as de uma forma muito agradável, que em vez de andar com grandes divagações filosóficas, não, diz as coisas de uma forma bastante fácil de compreender e de aceitar. Eu não me vou alongar mais porque há aqui pessoas que querem falar mais do que eu. Mas o que eu queria ainda dizer é que depois de toda a leitura que eu fiz deste livro, eu posso lhe dizer, e aconselho mesmo vivamente, a que as pessoas o leiam, comprem e o leiam e o vejam com atenção, porque realmente é um trabalho que o João Xavier, um bom rapaz, quero acrescentar isto, teve a vontade e o desejo de escrever. Ele realmente é um trabalho bastante agradável, é isso que eu queria dizer. A Associação Gandaia teve todo o prazer em publicar este livro. Portanto, agora não tem de quê. É tudo mentira. O Renato Ribeiro é o editor propriamente dito. A palavra editor em português é um bocadinho ambígua, mas foi ele que compôs o livro, foi o primeiro a ler, e depois compôs mesmo o livro e entrega-o já pronto à gráfica, não é? Portanto, é o homem que teve o primeiro olhar em detalhe ao trabalho do João Xavier. E eu fui o homem que teve o segundo olhar em detalhe ao livro do João Xavier. E estamos aqui os dois. E somos bons. Culpados. Dois, mas bons. Poucos, mas bons. Eu queria dizer mais umas coisas em relação a isto. A Gandaia realmente já tem um número de edições bastante maior do que eu imaginava ao princípio. A Gandaia tem 7 anos e nós já devemos ter uns 10, 12 livros, nem sei quantos. E as edições Gandaia também são relativamente recentes. Sim. Né? E temos tido publicações, muito mais do que uma publicação por ano, e isso surpreende, não imaginava. Mas as nossas publicações têm sido muito viradas para a história da própria Costa ou para documentos que ilustram a história da Costa. E este livro do João é a primeira vez que nos é dada a possibilidade de editar um trabalho de literatura. E um trabalho de literatura é sempre algo polémico. A história também é polémica. Mas trabalha com documentos, não é? E aquilo que nós temos tido e que temos publicado são em si documentos. E, portanto, nós, eu e o Reinaldo, olhamos para isto como quem olha para um OVNI, não é? O que é isto, não é? Um objeto que aparece, o que é que eu conheço? Não. Ninguém conhecia a pessoa, portanto tivemos que nos debruçar sobre o objeto em si. E tivemos mais ou menos a mesma posição, mas, ou melhor, tivemos a mesma, perante o mesmo facto, mas com posições um bocadinho diferentes. Porque, como vocês veem, eu sou um jovem e ele tem a idade que merece. Não tem a idade que merece. Né? Bom, é evidente, estou a brincar, mas era evidente que se tratava, como o Reinaldo disse, tratava-se de uma voz jovem. Não é a voz de um jovem, é uma voz jovem. Quer dizer, ao ler este livro, vê-se que o posicionamento do seu autor é o posicionamento de um jovem e que traz juventude, originalidade, frescura
na maneira como escreve. E isso é em si, desde logo, um valor. Porque, quer eu, quer o Reinaldo, somos rapazes que leram um bocado da vida e é um trabalho que se destaca daquilo que nós estamos acostumados a ler, não é? Que é de gente da nossa idade, de preferência muito mais velhos. É para nos sentirmos jovens. Isso para nos sentirmos jovens. Portanto, desde logo há esse primeiro fator que é interessante e é um fator positivo. Mas não justificava em si só a publicação. Ao ler o livro, somos colocados perante uma situação e personagens e o desenrolar de situações. O livro é composto por 39 capítulos ou quadros, digamos assim, pequenas situações. E ao percorrer aqueles quadros, nós não temos uma história. Não ter uma história é em si um traço da modernidade, ou melhor, da pós-modernidade. Porque realmente a nossa vida não é uma história. A nossa vida é composta por uma série de acontecimentos que em si não englobam aquele princípio, meio e fim que nós estamos habituados nos tempos antigos. Não, já não há princípio, meio e fim. Há um desenrolar de situações que nós somos confrontados com elas e posicionamos de uma maneira ou de outra, ou de nenhuma maneira. E isso é a maneira como nós vivemos. Não é? Não estamos à espera de um final à Hollywood. E convencionou-se chamar-se a isso a pós-modernidade. E o cigarro do Alfredo enquadra-se perfeitamente nesta maneira de estar no mundo. É um desenrolar de uma série de situações que caracterizam estas personagens e nós, leitores, somos postos perante aquilo. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, em si, todas estas situações são situações do nosso cotidiano. Uma família nuclear não são aquelas famílias com 400 pessoas do Tolstói. É uma família nuclear, pai, mãe e filho. O pai está desempregado, não é? E isto é uma realidade que nos é próxima. Nós conhecemos isto, temos isto nos nossos prédios, nos nossos vizinhos. E desenrola-se com alguma tensão, sobretudo entre pai e filho, dentro também daquilo que nós conhecemos. E com referentes que são referentes modernos, desde musicais, tem muitos referentes musicais, outros referentes, curiosamente, não há referentes futebolísticos. Não. Eu gosto de futebol, é verdade, mas não. Não há referentes futebolísticos. O que é curioso, não deixa de ser curioso. Bom, portanto, estamos perante um trabalho que é fresco, não é? Estamos perante um trabalho que, além de ser simpático, não é difícil de ler, e na literatura portuguesa nós temos uma cabazada de autores que são muito difíceis de ler, ou seja, trabalham o dizer e concentram-se na forma do dizer para se apresentarem como autores. Não é esse o caso. O dizer é fluido e convida o leitor a embarcar nesta história. Não é aí que o autor se afirma. O autor afirma-se perante aquela realidade que coloca ao leitor. E é esse o prazer que é oferecido. É o de partilhar esta realidade. As considerações sobre aquilo não são feitas pelo autor, são feitas pelo leitor. O autor apresenta uma situação. Portanto, em relação ao estilo, é um estilo familiar, é um estilo fácil. Mas não é fácil de ler, mas não é superficial. Não tem nada a ver com a Dona Margarida Pinto Coisa. Porque é
essas situações e até o trabalho de referentes que está exposto no livro. Boa tarde a toda a gente, com licença. Boa tarde a toda a gente. Dona Fátima, é melhor passar. Agora tem de pagar a dobrar, claro. Pois é, para ganharmos bicho. E então, aquilo que nos é, este prato que nos é servido, é um prato suculento, não é superficial. Tem muito que se diga e tem muito que nos dá para nos dar que pensar. O que faz disto uma obra literária, não é? É uma obra literária, não é uma obra de entretenimento. É uma obra que nos dá que pensar, é uma obra que o estilo é, eu até diria, enganadoramente fácil, não é? Porque nós, e só depois é com aquelas cargas de profundidade para apanhar os submarinos, não é? Aquilo é uma bomba, vai por ali abaixo e não rebenta. Só a não sei quantos metros é que aquilo, portanto, nós lemos as coisas e aquilo, passado algum tempo, é que começamos a ver, para lá, esta coisa, mas que há vários referentes musicais, o que é curioso, e deixem-me dizer-vos que há um contínuo nos criadores portugueses a partir dos anos 70, 80, há um contínuo de vários criadores que aparecem através da música. A música é uma constante que caracteriza esses escritores, não é? Por exemplo, Miguel Esteves Cardoso, vários, que começaram até por ser críticos de música. E em que a música é uma presença constante. É interessante constatar isso e aqui o amigo João Xavier é um deles. Portanto, a música aparece não só como referente, um referente metafórico, mas também como uma peça da própria narrativa. Da própria narrativa. Ou seja, por vezes faz parte do desenvolvimento da história discussões sobre música, entre pai e filho, e fora. Há vários personagens que são tipicamente da Costa da Caparica, não é? Há vários cenários que são tipicamente da Costa da Caparica. Já pagou o bilhete? Estou a brincar. Bom, e então é evidente que não há, ainda bem que não tem nada que ver, um esforço do João em ser caparicano, não tem nada que ver. Não é? É uma circunstância. Ele nasceu aqui, por acaso, neste livro, algumas cenas situam-se aqui no Pardão e tal, e nos cafés e tal. Os cafés podiam ser aqui do centro de sítio qualquer. Eu posso até dizer. Não pode, não. Não, só pode ser depois. Ok. E então, pagou melhor. Portanto, eu acabei de vos expor uma série, talvez demasiado longa, de razões para lerem este livro. Merece ser lido, como diz ali o companheiro Ribeiro. Merece ser lido. Há várias razões para ler este livro e augura-se pela forma como o João escreve, augura-se um futuro na escrita, o que é de surpreender, sendo ele um engenheiro. Curiosamente, a Gandaia tem uma quantidade imensa de engenheiros. Não sei porque é que temos uma concentração tão grande de engenheiros, mas a verdade é que temos. Quer dizer que a perfeição não chegou. Não, ninguém é perfeito. E temos, olha, o Freitas é engenheiro, o António Fonseca é engenheiro, temos uma série de engenheiros aqui. Até eu. Até tu. Engenheiro, como é que é? Já me esqueci de. De alcoólicas e bagaceiras. Bom, a maneira como o João escreve, apesar da frescura, apesar da juventude, apesar disso tudo, tem uma maturidade
que, se ele assim entender, permite vaticinar um percurso longo na escrita. Só podemos desejar que assim aconteça e que ele tenha a sorte, que também é preciso ter, de continuar e de ter mais oportunidades de publicação. E agora sim, chegou o momento em que vais poder dizer tudo o que tu quiseres, incluindo fazeres o que eu te paguei para dizer mal do senhor. Bem, a maior parte aqui conhece-me. Mas para aqueles que não me conhecem, eu sou um palhaço. E eu ontem estava na conversa com um amigo meu, eu tenho a felicidade de estar aqui presente, é Alganço, senhor Ganso da Somália, fica reduzido para Ganso. E ele estava-me a dizer, pá, Xavier, tu vais lá e tu não preparas nada. Eu não, tornar isto muito orgânico, vou chegar lá e sei quem sou e depois ele vai dizer, pá, então, acho que eu devia preparar, Ganso. E o Ganso disse-me, pá, sim, meu. E é assim, caros amigos e família, como são amigos, eu preparei uns 4 piadas. Foi nisto que me baseei, em humor. E o humor tem muito que se diga. Eu quando escrevi o Alfredo, eu pensava em humor. Pensava em alegrar-me, pensava em ser de um determinado registro, e vai ficar negro agora, ser de um determinado registro. Escrevi para a Ana Manimar, principalmente no início, e ainda bem que os primeiros textos, pelo menos, eles não estão aqui, porque senão. A consideração do ciclo de Sr. Ricardo Salomão e de Sr. Reinaldo seria talvez outra, mas eu escrevi como escape, sim, sem dúvida. E pensar em humor sempre foi o foco de fazer uma bela catarse disto tudo, de coisas que me aconteceram, de experiências que eu vivi. Felizmente tenho-vos aqui todos e muita coisa vai pelo cano, muita coisa já foi. E é com uma enorme satisfação que eu agora vou começar a chorar. Não. Mas o Cigarro do Alfredo começou numa noite. Começou numa noite em novembro, dezembro, 2015, 2016. Eu estava a escrever dissertação nessa altura. Eu não gostava de quem era. Foi muito complicado. E de repente eu quis um escape. Quis ser mais do que aquilo que era. E comecei a escrever. Isto é uma meltdown. Já houve outro. Mas, só, leva na boa. Eu estou a sorrir de felicidade. Estou a chorar de felicidade. Isto são bexigas nos olhos, só isso. Comecei a escrever e foi magnífico o que me aconteceu. Foi magnífico o que aos poucos e poucos eu fui conseguindo fazer. Eu tinha aqui umas quantas piadas, algumas de vocês se calhar percebem, outras não. Eu queria tentar contextualizá-las à medida que fosse falando, mas acho que já estou a ver que isto não vai dar. O traço do Alfredo é importante, e agora vou-me situar na escrita. E há uma razão pessoal para isso. Acho que também não seria se calhar de outra ordem, que não trazer também um bocado as razões pessoas do autor. Para... O que tu quiseres. Podes até relatar um jogo de futebol. Mas estão ao meio tempo. Então é assim, o Wolverhampton contra... É o teu momento. Ok. Houve uma altura da minha vida, e nessa altura da minha vida eu fiz esta piada. Eu virei para o barqueiro, para o Caronte, e disse: pá, vem aqui, amigo, levas-me ao outro lado. E quando cheguei ao outro lado, o Caronte virou-se para mim: vá, amigo, passa para cá. A guita. A guita.
não se trabalha de hora para hora. E eu virei para ele e pá, olha, eu não estou a sonhar, não sabia para o fim. E ele disse-me, vais para trás. E assim foi. E com essa segunda hipótese, com essa hipótese, não é, que ele me deu, isso fez-me refletir, fez-me fazer um bounce back, fez-me dar de volta. Fez-me dar de volta e quando eu dei de volta eu comecei a escrever. Eu não comecei a escrever imediatamente ao Alfredo, eu comecei a escrever uma coisa autobiográfica, muito arranhosa e pirosa, faziam odiar. O Alfredo acho que tem mais piada. Quando eu começo a escrever o Alfredo, eu lembro-me da noite, não dormi nessa noite, foi um fluxo de muita coisa confluiu para aquela personagem que fez tanto sentido na minha vida. Eu era engenheiro civil, a minha dissertação estava pelas ruas da amargura, eu tinha um péssimo orientador de tese, eu não tinha qualquer tipo de motivação para entrar numa faculdade, não tinha qualquer tipo de motivação para sair de casa sequer, mas fazia. E eu imaginava eu ser o Alfredo. A história foi essa. Eu imaginava que um dia pudesse eu ser o Alfredo. Uma pessoa tão inteligente em relação à vida que simplesmente, deixou de tentar. E foi quando eu comecei a escrever o Alfredo que eu comecei a animar, e comecei a perceber que estava a cristalizar o que de mal havia em mim. E estava, portanto, a exteriorizar de forma a que eu não sentisse tanto aquele fatalismo todo que está inerente também um bocadinho ao Alfredo, se me permite. De certa forma, não é? Porque nós temos trabalhos, nós temos vidas, nós temos de acordar às 7, às 8, às horas que forem, temos de estar nos sítios, e tudo isso é efetivamente preciso. E todos nós somos precisos nisso. Eu acredito nisso. A questão é o que é que fazemos com as emoções? O que é que nós fazemos quando temos de dar uma razão superior para fazermos essas coisas mais práticas? Quando não temos só ser práticos, é isso. Não precisamos só ser pessoas que se alimentam, que trabalham. Temos de ser as pessoas que beijam, que gostam. As pessoas que partilham, dão amor, recebem amor. E eu tentei pôr isso na escrita. Como muitos de vocês sabem, eu tive um problema que foi sério, para o qual, por vezes, ainda sou obrigado a pensar nele. E uma vez uma doutora disse-me o seguinte: João, não há vergonha nenhuma em ter uma doença mental. Não há vergonha nenhuma em você, se tem uma doença mental, você trata-se. Tudo bem. É como ter uma perna partida. E eu virei para ela e disse o seguinte: não é bem como ter uma perna partida, doutor. Não é bem a mesma coisa. É mais como ter tipo diarreia crónica em que toda a gente sabe. Estão a ver, doutor? Porque é do género. Isto, mal ou bem cheira, está a ver? E eu disse, acrescentei ainda, ela olhou para mim e disse: será que ele está com diarreia agora? Não, tudo descansado. E disse-lhe o seguinte: doutora, se houvesse estigma à volta de pernas partidas, ninguém jogava lá cá. Pronto, eu se calhar tomar um lugar, peço desculpa sobre isso. Não, mas eu vou ter que me alongar. Eu só queria dizer mais uma coisa. É o teu melhor. Mas se quiseres falar. 15 minutos de fama. É a minha fama. Eu, prefiro ter esta fama em relação às duas pessoas que eu gosto, fazem parte da minha vida, do que outra qualquer. Obrigado por aparecer. Só mais uma coisa, em relação ao Alfredo e ao livro, porque eu tenho falado do livro eventualmente.
O livro, conforme eu tive a oportunidade de fazer um certo exercício com a Joana, em relação ao livro, e é engraçado a quantidade de coisas em que o meu método, se assim podemos dizer, seria muito por base em situações completamente banais. E é de situações banais que eu bebo, é de situações banais em que eu vou buscar a minha inspiração. E muitos de vocês deram essas inspirações. Portanto, muitos de vocês também estão aqui hoje, ali no livro que digo. Mas tem de comprar. Exatamente. Não há aqui moedinha se queres viajar. Moedinha não. Então, Notinha. Notinha. Mete a nota, vai. Exatamente. Então, o cigarro para o Alfredo é isso. São situações banais. Sob a perspectiva de uma personagem que perdeu e não quis voltar atrás, não quis voltar a tentar. De certa forma, é obviamente que a sociedade, e agora se me permitem, eu vou fazer essa reflexão. E estou certo, para o Reinaldo é surpresa. Portanto, nós não fazíamos a menor ideia, nem fazemos, do que se passou para trás. E é assim que deve ser. O que nós sabemos é o que está entre a capa e a contracapa. Foi só aquilo que nós conhecemos. Tudo que o João esteve a dizer é bónus. É bónus. É uma janela que se abre sobre a pessoa que escreveu isto, as condições e tudo mais. Mas eu só vos estou a dizer isto para que se perceba que de toda esta situação, com as suas dificuldades e os seus conflitos interiores, que eu obviamente não consigo avaliar, saiu algo que está aqui nestas 100 e tal páginas, não é? 170 e tal páginas, que tem um valor próprio.